começando mais um vídeo aqui e estou indo pro escritório. Acabou que ontem eu tava com algumas ideias para fazer, mas vários compromissos e infelizmente não deu para mexer em nada. É uma coisa que às vezes acontece, né? Você pode estar com um planejamento e ele não vai seguir como você quer. Porém, por mais que aconteçam situações assim, é importante você planejar, porque sem um planejamento você pode cometer falhas que são irreversíveis para os seus projetos, seja de game, site, sistema, o que quer que seja, pode acontecer algum problema se você não fizer um planejamento. Um exemplo mesmo, eu tinha feito um planejamento, mesmo com esse planejamento, eu não imaginei vários pontos que poderiam acontecer, e aí, como falha, eu tive que fazer diversas coisas no projeto, né, do Pitch and Build It. Então, é aquela questão. Algumas vezes a gente pode falhar até mesmo no planejamento, mas a gente precisa ter o planejamento, porque muitas vezes com ele, muitas vezes com o próprio planejamento, as coisas se tornam um pouco complicadas, mas com ele você tem ali uma forma às vezes de contornar as situações problemáticas. Então acho que o planejamento é isso também. E o que faria talvez uma diferença é você saber adaptar. Quando você faz o planejamento, não deu certo, mas você precisa corrigir alguma coisa, por você ter o planejamento, com certeza o dano vai ser bem menor. Pelo menos assim, é a experiência que eu tive. Pode ser que não aconteça com todo mundo, mas pode ser que aconteça com vocês. Então assim, eu tento seguir bem o que foi planejado. E olha bem, hein? Eu vou falar, vou admitir aqui, depois que o caminhão subir, ó. Eu vou admitir aqui e vou fazer o meia-culpa. Eu não planejo tão bem. Uma das coisas que eu acho que eu preciso melhorar é na questão do planejamento do que tem que ser feito. Porque, tipo assim, eu programo, desenvolvo desde uma época em que, sei lá, fazia só isso. E como na maioria dos projetos que eu participei, que eu fazia, foram poucas as vezes que eu participei de projeto que tinha versionamento de código, que tinha trabalho em equipe. Algumas vezes era muito mais eu sozinho fazendo as coisas que precisavam ser feito. Algumas vezes eram projetos meus mesmo, então o código era meu, eu sabia tudo que tinha no código, tudo que não tinha no código, sabia consertar qualquer problema que tivesse no código. Então, acaba que nunca tive tanto assim essa questão de planejamento tão eficaz. Então, eu sabia o que tinha que ser feito, eu começava, fazia até metade, validava e depois continuava para ter inclusão. Então, assim, isso me prejudicou bastante na questão de aprender a planejar o fluxo aí do projeto. Porém, eu estudo, então eu comecei a buscar mais conhecimento sobre planejamento, sobre gestão de projetos, né, que eu acho que é o importante. E graças a isso eu comecei aí a pegar um pouco mais a prática nessa questão, né, de planejar, estipular quanto tempo vai gastar. Uma das coisas que eu posso dizer assim, talvez eu sou horrível, tempo que eu vou gastar para desenvolver uma tarefa, porque eu não consigo ali meio que colocar um tempo, porque às vezes eu acho que o tempo é pequeno demais, às vezes eu acho que o tempo é grande demais. Então, na maioria das vezes, eu controlo o tempo, indo lá, iniciando a tarefa e finalizando, e aí quando eu finalizo, eu dou um stop no negócio que eu uso, no aplicativo que eu uso para medir o tempo que eu gasto na tarefa. Mas até isso eu estou dando uma melhorada, então eu estou começando a pegar mais a manha disso. Aquele negócio, a vivência proporciona isso para você. E planejamento é isso, é você vivenciar o fluxo de um projeto do começo ao fim e planejar ali as etapas que você vai executar. O que você vai executar agora, o que você vai executar depois, o que você vai colocar para uma nova versão, né? Então, quando a gente está falando de jogo, a gente tem, eu tenho o jogo tal,
eu preciso fazer um sistema disso, um sistema daquilo, um sistema daquilo outro, e aí você coloca o que vai dar para fazer para essa versão. Eu consigo fazer o sistema de pontuação, o sistema de troca de skin, o sistema de compra, mas eu não consigo fazer o sistema de coleta de itens. Então, muitas vezes já não compensa fazer todos os outros projetos, todos os outros sistemas. Por quê? O sistema de coleta de itens vai ser importante para o sistema de pontos. Então eu tenho que saber dosar aí o que vai ser feito, quando vai ser feito e seguir o fluxo do projeto. Mas assim, tem muita coisa relacionada ao planejamento que acaba, se você for parar para olhar, não é uma regra, tipo, você tem que fazer isso, isso e isso. Tem alguns padrões que você deve seguir às vezes, dependendo da empresa, pode ser que você tenha que seguir o padrão da empresa, né? Então, a forma com que a empresa planeja o seu desenvolvimento é o que você tem que seguir. Porém, às vezes tem aquela questão, formas de planejar podem ser distintas de pessoa para pessoa. Talvez você crie uma forma de planejar as coisas que você vai fazer. Então, por exemplo, você começa a fazer um projeto. Opa, isso aqui pode dar alguma coisa. Aí você começa a planejar o que vai ter, quais são os próximos passos e tudo mais. Eu normalmente faço isso. Primeiro, eu vou lá e crio, tipo, uma mecânica que vai ser a mecânica principal do meu projeto, do meu jogo. E aí, em cima dessa mecânica, eu vejo se funcionou. Se funcionou, aí eu começo a planejar quais vão ser os próximos passos. O que vai ter aqui, o que vai ter ali. E aí é lógico, dou uma refatorada para que o código fique perfeito, né? E aí a gente segue a vida do projeto. Mas assim, eu também já planejei antes, tipo, colocando em tese, o Pick and Do It, ele foi feito todo o planejamento antes de criar qualquer mecânica. Eu sabia o que eu queria fazer, sabia qual era a mecânica que eu queria fazer, mas eu não tinha nada pronto, nada prototipado. Então eu só peguei, fiz o GDD, fiz a história ali por trás do Pick and Do It e depois eu comecei a programar. No entanto, eu fiz ali diversos pontos desse planejamento, o que eu ia fazer, qual seria os sistemas que iam entrar nessa primeira versão, porém acabou que eu tive que refatorar muita coisa e refazer muita coisa. Então mostra aí que às vezes nem sempre funciona você fazer o planejamento antes, porque às vezes ali no momento em que você está desenvolvendo, você acaba esquecendo alguma coisa e esqueceu, velho. Não tem o que fazer, você vai ter que ou refazer tudo, ou refazer parte, ou se virar para o negócio funcionar. Então é mais ou menos este o ponto que eu queria chegar com vocês. Planejar é importante, não pode ser esquecido. Eu acho que talvez assim, de qualquer projeto seria a parte mais importante em si, seria o planejamento, seja para qual for. Planejamento de um site, planejamento de um sistema, planejamento de um jogo, planejamento de um galpão de logística, não importa. O planejamento, que são as etapas que vai existir para o projeto sair do papel, ela precisa existir, independente do que seja. Então, é isso aí. Espero que esse vídeo ajude você de alguma forma. Se gostou, deixa aquele like, compartilha o vídeo com os amigos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Nos vemos no próximo vídeo.